Eu me endividei muito no ano passado, uma dívida de mais de 70 mil reais. Eu achei que tinha acabado, gente, que pra mim já deu, eu ia demorar muito pra sair desse lugar, eu não ia conseguir, e aí comecei a entrar num processo de ficar muito triste com a situação financeira. Principalmente no comecinho de 2025, eu falei, meu Deus, tô cavando um buraco financeiro que vai demorar muito pra eu sair. E pode ser que você esteja nesse lugar. Se esse vídeo chegou pra você é porque você tem alguma dificuldade financeira da qual está te deixando muito mal, muito pra baixo. Você não vê saída ou você acha que vai demorar muito. Mas nesse vídeo eu quero te mostrar como as tuas dívidas, como a tua dificuldade financeira pode ser tua principal fonte de motivação, de transformação para realmente sair de uma pessoa endividada para uma pessoa que investe, para uma pessoa que é próspera financeiramente. Eu vou te contar como nesse vídeo aqui. Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui a gente fala sobre minimalismo, estilo de vida mais leve, pra gente melhorar a nossa vida financeira, né? Eu falo muito sobre finanças pessoais e eu compartilho aqui toda a minha jornada de quitação de dívidas. Eu estou, desde o comecinho do ano, desde dia 1 de janeiro de 2025, no processo de quitação de dívidas de mais de 70 mil reais. Já tem vídeo aqui contando por que eu endividei, tem vídeo aqui falando mês a mês, tem uma playlist completa eu falando aqui sobre como tem sido esse meu processo de quitação de dívidas. E já estamos no mês 8, né? Em agosto. E uma coisa que virou o jogo pra mim é entender que dívidas não é sobre quanto você ganha, sobre quanto você gasta somente. É claro que quando a gente fala de dívidas, a gente fala de finanças, a gente fala muito de números, né? E é importante sim você ter um controle, tanto que eu disponibilizei pra vocês a minha planilha financeira por um valor simbólico. Se você está nesse processo e não tem nenhuma planilha ainda, te recomendo você baixar aqui a minha planilha para você começar a se organizar, mapear. É importante sim a gente ter o acompanhamento das dívidas, é importante mapear onde que tá, qual que é o valor que tá a nossa dívida, mesmo que seja assustador, mesmo que a gente não queira olhar, que a fatura do cartão de crédito a gente só quer passar longe, é necessário sim se organizar financeiramente. Mas eu percebo que para você sair definitivamente das suas dívidas, você precisa mudar a sua mentalidade. E hoje eu passei a enxergar não só a minha dificuldade com o financeiro, né, com as dívidas, mas qualquer outro tipo de problema de uma outra forma. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu tô aqui com o meu computador, que eu anotei alguns pontos aqui pra você, pra eu não esquecer do que eu pensei aqui pra vocês. Gente, no comecinho, já tem vídeo aqui, aliás, foi o vídeo que mais viralizou no meu canal sobre o desabafo que eu fiz. Eu tava assim, no auge do processo de quitação de dívidas, super perdida, sem saber muito bem o que ia fazer, com muita dívida pra pagar, conta atrasada, cartão estourado, 3 cartões estourados, assim, um apartamento pra pagar, porque a gente comprou um apartamento na planta, isso fez a gente se endividar também. Várias decisões erradas, enfim, tava aquela bola de neve. E o desespero tomando conta de mim. Estresse, porque eu tava o tempo inteiro buscando alternativas para poder gerar mais dinheiro, mais renda, pra poder quitar as minhas dívidas. E o meu emocional, gente, daquele jeito, né? Só a gente sabe, quem tá no processo de dívidas, como que é quando a gente vai deitar lá a nossa cabeça no travesseiro. Qual que é o desespero, qual que é a sensação, gente, é horrível e eu não desejo pra ninguém, por isso eu compartilho aqui toda a minha trajetória pra que você, se ainda tá na beira de passar por isso, não passe. E se você tá nesse processo assim como eu, que a gente possa sair juntas, tá? Então, eu sei o que é isso, eu sei o que é viver esse sufoco financeiro, mas eu comecei a enxergar de uma forma diferente. Eu comecei a entender que dinheiro é consequência de decisões. Fiz um vídeo aqui falando sobre o porquê a gente se endivida. E é importante você entender o porquê pra você não fazer de novo, tá? E aí eu comecei a enxergar esse problema como uma oportunidade. E eu até escrevi aqui: quem vê somente o problema paralisa. Geralmente quando a gente vê um problema na nossa frente, a gente começa a ficar triste, estressado, ansiosa, não sabe muito bem como reagir, às vezes a gente paralisa.
É um momento que você sabe que você está endividado, mas você para de olhar a tua conta, mas você fala, deixa pra lá, ou você simplesmente deixa rolar, deixa acontecer. Você tá meio que nesse processo de negação, de, olha, não quero olhar. Quando a gente enxerga o problema como um problema, a gente paralisa. Quando a gente vê uma oportunidade, a gente age. Eu te falo isso porque eu não entendia como que as pessoas enxergavam uma dificuldade como oportunidade, porque pra mim não fazia sentido. Era como se eu estivesse totalmente cega. Quando a gente tá muito perto do problema, experimenta ver o problema como se fosse um muro na tua frente. Se você tá cada vez mais perto do muro, fica muito mais difícil de você ver as alternativas de como resolver aquele problema, né? Eu tô com um caderno aqui. Vamos supor que esse muro aqui é meu problema. Se eu estou muito perto, vocês concordam comigo que eu tenho a minha visão limitada? Que eu não sei muito bem o que fazer? Que às vezes ele está tão perto que eu não consigo ver que ele é pequeno. Que ele é, ó, do tamanho da minha cabeça, mais ou menos. Mas eu sou bem maior do que esse caderno aqui, do que esse problema aqui. Mas eu tô tão perto, tão imersa nele, que eu vejo simplesmente como um problema. Eu não consigo agir, aquilo me paralisa. Tá escuro, eu não consigo ter visão, eu não consigo sacar que talvez é só passar por um lado, que é só cavar para passar por baixo, que eu posso escalar aquele problema. Tá dando para entender o raciocínio? Quando a gente enxerga simplesmente como um problema, a gente não vê solução e a gente paralisa, a gente não age. E o nosso cérebro, ele é treinável, tá? Ele é muito treinável. Se a gente parar para olhar, por exemplo, um treinamento militar, coisas que eles viveriam numa guerra, por exemplo, eles já passam no treinamento, porque aí quando eles vão pra guerra, quando eles vão pra situação difícil, eles já sabem o que fazer. Então, nós precisamos começar a treinar o nosso cérebro para resolver problemas. Para toda vez que vier um problema na nossa frente, seja financeiro, seja de família, de relacionamento, qualquer tipo de problema, a gente enxerga isso como uma oportunidade de agir, de resolver, de transformar aquilo. Eu sei que é muito difícil, gente. Eu tô sendo bem sincera aqui, eu tô abrindo o jogo, tá tudo registrado aqui no canal. Eu tive essa dificuldade de enxergar, mas quando eu me afastei um pouco do problema, claro, Deus entrou no meio e aí onde Deus toma conta da nossa vida. Tem um vídeo aqui eu falando sobre como eu aprendi a descansar em Deus no meio desse processo de quitação de dívidas, e isso alivia muito. Mas eu também me afastei do problema e comecei a enfrentar como uma oportunidade. A gente começa a mudar a nossa perspectiva, tá? E eu coloquei aqui um passo a passo do que eu fiz para eu poder mudar essa realidade de uma forma mais prática, porque eu quero que você mude essa tua mentalidade, porque se funcionou para mim, eu tenho certeza que pode funcionar para você. Então a primeira coisa foi aceitar a realidade. Não ficar nessa história de, eu me endividei porque meu marido gasta demais, porque minha esposa gasta demais, sempre culpando terceiros. É porque eu emprestei o cartão de crédito para alguém fez a dívida, mas você emprestou. A gente fica terceirizando, mas é que eu precisava disso. Mas é porque eu merecia. Primeiro, aceita. Aceita a realidade. Você tá com essa situação que precisa ser resolvida. É muito mais fácil. 2, como eu falei, reenquadrar o problema. Olhar de uma outra forma. Vou te contar uma história. Quando eu fazia estágio, tinha um estágio que eu odiava, gente. Odiava. Era um estágio na cozinha de um hospital. Lugar quente. Nossa, era muito ruim aquele estágio. Eu passava mal. As atividades que eu tinha que fazer eram péssimas. Eu, no meio daquele estágio, falei, eu preciso cumprir esse estágio para poder me formar. Como que eu vou fazer para melhorar, para poder aliviar os próximos dias que me faltam, que me restam? Você pode levar isso para o teu trabalho. Você tá pensando em sair do trabalho. Eu comecei a enxergar, como que eu posso mudar o pensamento? Eu posso mudar o pensamento, talvez, conhecendo mais as pessoas que estão lá, conversando mais. Talvez se eu conversar mais com as pessoas vai ser muito mais leve. Enxergar que eu vou olhar como um aprendizado. Vou mudar a perspectiva de como que eu enxergo isso. Em vez de olhar como que saco, pior estágio da minha vida, não, o que eu posso aprender com isso? Quando você olha para as dívidas, em vez de você ficar falando, eu tô endividada, eu tô quebrada, tô lascada, me ferrei, o que eu posso aprender com isso?
O que eu estou aprendendo para me reerguer, para nunca mais voltar para esse lugar? Gente, comecei a enxergar dessa forma. Eu vejo muita gente falando sobre esse exemplo de ter filhos. Ah, você quer melhorar a questão de empreender, de correr atrás, de sair da zona de conforto? Tenha filhos. Por quê? Os filhos são o motivo que te leva à ação, motivação. São como se fosse um motivo que te força, de alguma forma, a você transformar aquilo. E não tô falando que filhos são um problema, tá? Eu te falo porque eu ouço muito isso de muitas pessoas. Ah, quer dar certo no trabalho, empreender, tenha filhos, né? Por conta da motivação e tudo mais. Eu não tenho filhos, eu não sei como que isso funciona. Mas do que eu vivo, tá? Hoje, talvez se eu não tivesse dívidas, eu não estaria faturando o que eu faturo hoje. Porque esses últimos meses que eu estou nesse processo de melhorar meu trabalho, de ganhar mais para poder quitar as minhas dívidas, foram os maiores meses de faturamento da minha vida como empreendedora, como nutricionista. Então, talvez se eu não tivesse esse problema que faz, sabe, a água bater na bunda, de te incentivar, de correr atrás, talvez você nunca teria saído do lugar, talvez eu nunca teria faturado o que eu faturo hoje, você entende? Mesma coisa do apartamento, por isso que às vezes eu fico pensando, eu errei de não fazer um planejamento para comprar um apartamento, sim, mas hoje, já que eu fiz, eu não me arrependo, porque talvez se a gente não tivesse um boleto para pagar, do financiamento, enfim, do que for, talvez você não ia correr atrás de fazer. Tem gente que precisa mesmo de um boleto, eu não tô falando pra você se endividar, pelo amor de Deus, tô falando com quem já tá endividado. Beleza, você se endividou, então vambora. Usa isso como motivação. Não enxerga somente como um problema, mas olha de uma outra perspectiva para aquilo te incentivar para voltar e, assim, para se reerguer e não voltar para aquele lugar. De novo, gente, esse mês a gente vai quitar os cartões, vai fechar os cartões. E eu já entendi, eu já aprendi como que funciona as finanças pessoais aqui em casa. Eu não vou voltar para aquele lugar, porque eu tive mudança de mentalidade. Você entende? Quando eu te falo de você reenquadrar um problema? Passo 3. Quebre o problema em partes. Como falei, se o problema tá super perto de você, se você começar a quebrar ela em 3 partes, não fica mais fácil? Eu, por exemplo, dívidas de mais 70 mil reais. Você acha que ia te quitar 70 mil reais um mês? Não ia. Eu criei metas semestrais, metas trimestrais, metas mensais, porque eu fui quebrando a minha meta. Eu gravei um vídeo pra vocês sobre qual que é a minha meta do segundo semestre. Vou deixar no card pra você assistir. Se eu não quebrar, gente, é óbvio que você vai falar, meu Deus, é impossível. É igual pra galera quem quer emagrecer. Vocês estão chamando lá para saber mais da consultoria. Aliás, deixa o link para você, gente, para vocês cuidar de você, melhorar seu relacionamento com a alimentação, para você emagrecer, ganhar massa muscular, para você atingir os seus objetivos. A consultoria Link, gente, tá sensacional, sensacional mesmo. As meninas têm gostado demais e a gente tem feito planos muito personalizados para elas que tem dado já muito resultado. Eu falei para vocês que eu preciso gravar um vídeo sobre os resultados porque tá lindo demais. Então, se você quer, já deixo aqui no link, entra em contato comigo que eu te explico melhor como funciona. Um preço muito mais acessível do que a consulta, tá? Então, assim, quando a gente vê sobre emagrecimento e vocês mandam lá, ai, cara, preciso emagrecer 20 quilos, 10 quilos. É claro que no primeiro mês a gente não vai olhar para 20 quilos, a gente vai olhar para 5, vai olhar para 4 quilos. Você quebrar a sua meta. E aos pouquinhos que você vai alcançando, tá cada vez mais perto. Gente, quando eu olhava no comecinho do processo de quitação de dívida, eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir. Porque é muito dinheiro. Você pode olhar e falar, cara, eu cavei um buraco muito grande. Eu não vou conseguir, mas quebra em pequenas partes. Pra você que não tem endividado, mas tá montando reserva de emergência, você vai olhar pra 20 mil reais? Não. Você vai olhar pra 1.000 reais, 2.000 reais, 5.000 reais. Por isso que esses vídeos que falam, junte seus primeiros 10 mil reais, sua vida vai mudar. E realmente, porque nesse processo que você vai quebrando a sua meta e vai construindo a sua mentalidade, vai mudando. Mas se você não quebrar, você vai paralisar. De novo, o problema é que te paralisa. Então, quebre o problema em pequenas partes. 4, celebrar pequenos avanços. Isso aqui, gente, eu achava balela. Eu fazia com os meus pacientes,
mas eu não fazia comigo. Tipo assim, eu bati uma meta, parabéns, você não fez mais do que sua obrigação. Mas hoje, se possível, eu faço uma festa, entendeu? Gente, faço festa, comemoro sim, porque a gente precisa ter sim um esforço, mas se parabenizar por isso, comemorar por isso. Não que você vai se endividar novamente, né? Pelo amor de Deus. Mas que essa meta, comemora. Vamos fazer um negocinho legal. A gente aqui em casa, com as próprias coisas que a gente compra na compra do mês, que a gente faz na compra do mês. Vamos fazer um jantar legal, porque a gente quitou mais um cartão. Não precisa gastar a mais, mas com coisas que você já tem. Tira um momento para ter um momento especial em casa, com seu marido, com sua esposa. Precisa comemorar, gente. No emagrecimento, mesma coisa. Precisa ir comemorando os pequenos passos. Essa semana, uma das meninas da consultoria falou: nossa, Cádia, já emagreci 1,5 kg em acho que 2 semanas. Tem que comemorar. A pessoa não saía do lugar há anos. Comemora. Mas é pouco? É pouco. Mas já não é 10% da tua meta de 10 quilos? 15% da tua meta? Então é isso. E comemorando, precisa. Isso faz o reforço positivo. Isso mantém a motivação em alta. Porque é um processo difícil. Gente, eu vou bater na tecla. Pra quem fala que quitação de dívidas é fácil, tá mentindo. Nunca viveu na pele. É difícil, é cansativo, é duro de viver. Mas, se a gente puder deixar um pouquinho mais leve nesse processo, já ajuda. Pra você manter a motivação, senão você desiste. Esses dias eu vi o canal de uma menina que ela desistiu. Ela tava no processo de quitação de dias bonitinha, ela desistiu. Certeza que ela não tava comemorando as pequenas vitórias. Isso é muito importante, tá? E o quinto, você criar um plano, eu coloquei aqui de plano anti-falência. Precisa ter um planejamento, gente, não adianta. Você tem que mudar a tua mentalidade, sim, mas enquanto você tá mudando a tua mentalidade, o que você tá fazendo? Tá buscando ganhar mais? Tá parando de gastar com besteira? Tá usando a planilha para se organizar financeiramente? O que você tá fazendo? Precisa de um plano. E aqui no canal, gente, o que mais tem eu compartilhando sobre como eu venho fazendo. As estratégias que eu uso, como que eu tô fazendo, né? Então, assim, e tem muitos canais aí no YouTube que podem te ajudar, não somente o meu. Eu nem sou especialista na área, tá? Eu tô compartilhando aquilo que eu vivo, aquilo que eu aprendo e que pode ser útil pra vocês, tá? Então, eu separei até aqui um exercício bem rápido pra gente fazer. Pensa aí. Eu quero que você pense no seu maior problema financeiro atual. O maior. Kátia, dívidas de tanto. Ou talvez você tá no 0 a 0, mas não tá sobrando nada. Tô sem reserva. Sem reserva financeira. Minha reserva financeira deve ser de tanto. Pensa no teu maior problema ou escreve. Eu escrevo tudo, né? Aliás, nesse caderninho aqui é onde eu acompanho minhas dívidas. Eu separo por mês quanto que eu fui quitando em cada mês. Janeiro, fevereiro, tudo certinho. Agora a gente tá em agosto, né? Tô preenchendo o mês de agosto. Precisa, tá? Precisa ter tudo certinho, escreva no papel. Segundo ponto, o que esse problema está tentando me ensinar? Eu quero que você extraia, nem que seja uma coisa, gente. Uma coisa que esse problema financeiro está te ensinando. Então, eu vou te ajudar. Está me ensinando a ser mais resiliente. Está me ensinando a ter mais domínio próprio. Eu parar de gastar com besteira, achando que eu sou rica e sou herdeira. Não sou. Tá me ensinando a valorizar as pequenas coisas, né? Porque quando a gente não tem dinheiro e tá contando as moedinhas, a gente dá muito valor ao dinheiro. Suor do nosso trabalho. A gente não sai comprando blusinho de 20, 30 reais que vai ser descartável. Porque 20 e 30 reais faz diferença pra gente. Entende? Que mais que pode te ensinar? Te ensinar a parar de usar cartão de crédito como se fosse extensão do seu salário. Ixi, gente, dá pra fazer uma lista enorme. Eu acho que seria legal a gente compartilhar isso, principalmente a galera que é do financeiro, que tá com problemas financeiros, deixa aqui nos comentários. O que esse problema, o que as dívidas estão tentando te ensinar? Eu acho que a gente vai extrair muita coisa rica daqui, tá? E o terceiro ponto desse exercício, 3 ações possíveis que você pode começar a fazer hoje, que você não tá fazendo. Vou te dar uma dica, uma sugestão, né? Pode ser parar de usar o cartão de crédito, se organizar financeiramente usando a planilha e começar a fazer renda extra. Por exemplo, você pode até ser mais específico ainda. Vou começar a vender morango do amor
A febre. Morango do amor pra fazer renda extra. Gente, quem tá fazendo morango do amor agora tá ganhando muito dinheiro, tá? Cadê você fazendo? Cadê? Ah, eu não sei fazer, Kati. Vídeo no YouTube, minha filha. Vai lá, vai aprender a fazer, vai vender morango do amor. Vai vender brigadeiro do amor, sei lá do que do amor. Tá? Então é isso, gente. Enxergue o problema como uma oportunidade de mudança, de crescimento, de transformação. Senão a gente paralisa, a gente fica depressiva, a gente fica no lugar, numa zona de conforto terrível e a situação só piora, porque a gente não para de gastar, a gente não para de comer, por exemplo, engordando. Quando vai ver, nem se reconhece mais, perdeu todo o guarda-roupa, já tá no nível catastrófico, que fica mais difícil de sair do lugar, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários uma parte do exercício que a gente fez. Se você gostou desse vídeo, gente, se está te ajudando esse vídeo, dá uma hypada pra gente poder levar esse vídeo para mais pessoas. Compartilha com quem você sente que precisa ouvir disso, né? Às vezes a gente tá num processo de quitação de dívidas, a gente não quer falar pra ninguém, né? É vergonhoso a gente falar sobre isso. E eu resisti muito de compartilhar minha jornada por conta disso. Porque não é fácil, gente. A gente falar, eu tô com 70 mil de dívidas. É horrível. Pelo amor de Deus, né? Ninguém quer falar sobre isso. Mas às vezes você pode estar ajudando outra pessoa simplesmente mandando vídeo, gostei desse vídeo aqui, acho que pode te ajudar. Pronto, acabando, não precisa falar de muita coisa, né? E eu creio que esse conteúdo é para ajudar pessoas. E eu tô muito feliz por estar fazendo o que eu faço. Hoje eu sou muito realizada mesmo no processo de quitação de dívidas. Ainda estamos no processo, mas a gente vai vencer, entendeu? A gente vai vencer, vai sair dessa. Eu espero muito de coração que você tenha gostado mesmo. Deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo.